Muito bem, continuando os exercícios dos nossos módulos 1 e 2, vamos para a questão número 37. Vamos lá. Em relação ao ICMS, não é correto afirmar... Minha gente, o ICMS ele é um imposto que o Constituinte dedicou um enorme parágrafo 2º, com 12 incisos, e mais ainda os parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, do artigo 155, porque foi uma criação da Constituição, uma união de 6 antigos impostos da Constituição anterior, e, portanto, dispositivos constitucionais importantes relativos ao ICMS, em qualquer que seja o concurso, para a área fiscal, federal, estadual ou municipal. Então, vamos lá. Primeira opção. O ICMS será, não é correto, ele quer a negativa, olha a negativa, sublinhe as palavras negativas do enunciado. Vamos lá. Será não cumulativa, compensando o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Voltando para mim, é lógico, é a não cumulatividade do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. E nós já sabemos, vamos aproveitar o link. Quais são os 4 tributos que, por força da Constituição, terão que ser não cumulativos? O ICMS, o IPI, os novos impostos da competência residual e as novas contribuições para a Seguridade Social, além das 4 já existentes no artigo 195. Então, estes 4 tributos, eles terão que ser não cumulativos. Outros até podem ser, mas esses obrigatoriamente serão. Então, a primeira afirmativa está correta e não nos serve, porque nós queremos a errada. Vamos para a opção B. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Ora, minha gente, a não cumulatividade do ICMS funciona no sistema débito-crédito. Sempre que uma empresa adquire matéria-prima, adquire mercadoria para vender, utiliza serviço de transporte, utiliza serviço de comunicação e etc., isso tudo vem com destaque do ICMS e gera crédito para essa empresa. Ao vender, gera débito. No final do período de apuração, se faz o confronto débito-crédito, e se os débitos forem superiores aos créditos, se paga a diferença. Se os créditos eventualmente forem superiores aos débitos, passa um saldo credor para o período seguinte. Então, funciona o sistema débito-crédito. Mas o fato é o seguinte, a Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º, alíneas A e B, determina que, se uma etapa for isenta, ela não poderá utilizar o crédito da etapa anterior. Não vai ter débito, mas não pode utilizar o crédito vindo da etapa anterior, o desconto cobrado na etapa anterior. Por outro lado, se uma operação for isenta e não se sabia disso, né, gerou crédito para aquele estabelecimento, a hora que saiu já era isenta, então tem que ser estornado o crédito da etapa anterior. Então, ela não gera crédito para a etapa seguinte, tem que estornar o crédito da etapa anterior, mas cuidado, porque lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º ao qual estou me referindo, aparece a perigosa e traiçoeira expressão salvo disposição de lei em contrário. Então, pode ser dado um duplo benefício. Além de ser isento, é mantido o crédito na entrada, certo? Além de ser isenta a saída, não precisa tornar o crédito, é mantido. Mesmo sendo isenta a primeira etapa, gera crédito presumido para a etapa seguinte, pode haver esses benefícios fiscais. E o examinador foi perfeito na colocação dele, ele colocou a expressão salvo disposição de lei em contrário, então a letra B está correta também. Vamos lá, letra C. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias ou dos serviços. Ora, minha gente, corretíssimo. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição. O IPI será seletivo obrigatoriamente, mas o ICMS poderá ser seletivo. Legal? Vamos adiante. Opção D. Cabe à lei ordinária definir...
Desculpe, cabe à lei ordinária definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária e disciplinar o regime de compensação do imposto. Ora, minha gente, esta, voltando para mim, é uma função da Lei Complementar Federal. De acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, com aquelas várias alíneas da Constituição Federal. Essa lei complementar, inclusive, já existe a Lei Complementar 87, de 1996, a famosa Lei Candir, que estabelece todas essas determinações previstas para a Lei Complementar Federal. Legal? Então o erro está aí, porque o enunciado fala em lei ordinária e é lei complementar, portanto nós vamos lá marcar a letra D de dado. Vamos voltar para lá. Letra D de dado como a resposta a ser marcada, porque nós estamos procurando a incorreta. Mas vamos ver a outra, letra E. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do IPI quando a operação realizada entre contribuintes e relativa ao produto destinado à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Ora, isso está corretíssimo. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Constituição Federal, corretíssimo. Cuidado. Vamos estabelecer o seguinte, a regra é, o ICMS incide inclusive sobre o IPI. Ponto final. A única exceção é quando a operação for entre contribuintes, o que exclui a importação, porque a importação não é entre contribuintes, o cara que está vendendo lá no exterior não é contribuinte. Então exclui exportação. É uma operação, é uma operação entre contribuintes destinada à comercialização e industrialização. Só nesta circunstância é que o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Portanto, uma operação de importação destinada à comercialização e industrialização, o IPI integra a base de cálculo, porque não é uma operação entre contribuintes. As duas condições têm que ser satisfeitas para que o IPI não integre a base de cálculo do ICMS. Ser uma operação entre contribuintes, o que exclui a importação, e ser destinada à comercialização ou industrialização. Portanto, letra E está corretíssima, nosso gabarito, letra D de dado. Maravilha! Essa questão do ICMS é corriqueira em prova, muito comum. Vamos lá, questão 38. Avalie o acerto das afirmações adiante e marque um verdadeiro e falso, em seguida marque a opção correta. Questão 38. A base de cálculo do imposto sobre importação de produtos estrangeiros, quando a alíquota seja específica, é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo de importação em uma venda de condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Isso está falso. Isso está falso. Mas nós vamos conversar o porquê que está falso. Vou voltar aqui para a minha imagem e pedir para o Vitor botar um quadro lá para nós, para que a gente possa lembrar dessa questão muito importante, que serve para o imposto de importação, serve para o imposto de exportação, serve para as contribuições sociais, serve para as contribuições de intervenção do domínio econômico, isso tudo citado na Constituição Federal. Ok? Na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Tá? Então vamos lá. A base de cálculo ela depende do tipo da alíquota. É exatamente isso. Se a alíquota for específica, o que é uma alíquota específica? É uma alíquota fixa. É uma alíquota fixa. Por exemplo, são devidos R$100 por tonelada de trigo importado, R$20 por parte de sapato importado, R$10 por unidade do produto, por dúzia, seja lá o que for. Então, neste caso,
A base de cálculo será a unidade de medida adotada pela lei. Esta vai ser a base de cálculo se a alíquota for específica, for um valor fixo. Agora, se a alíquota for ad valorem, o que é uma alíquota ad valorem? É um valor fixo. Perdão, valor fixo não. Ela é um percentual sobre determinado valor. Ok? Ela vai ser um percentual sobre determinado valor. Então, se essa alíquota for específica, vai ser a unidade emitida. Mas se for ad valorem, vai ser o preço normal do produto que alcançaria numa importação de livre concorrência, etc., que é o que está afirmado no nosso enunciado, o preço normal do produto. Então, observe que, de acordo com o CTN, a base de cálculo tanto do II quanto do IE, quanto do IPI, enfim, pode ter alíquota específica e pode ter alíquota ad valorem. E também a Constituição, isso no CTN, mas a Constituição cita a mesma coisa no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, para as contribuições sociais e para a CID. Então, se a alíquota for específica, é a unidade de medida adotada pela lei, a tonelagem, o quilo, a unidade, o par, a dúzia, seja lá o que for. E se a alíquota for ad valorem, que é um percentual sobre determinado valor, a base de cálculo será o preço normal do produto, condições de livre concorrência, etc, etc. Certo? Então, voltando para mim, então, nessa nossa primeira afirmativa, ela está errada na questão, nós vamos voltar a ela. Por quê? Porque ele colocou exatamente o contrário. Vamos lá? Ele colocou que a base de cálculo do imposto sobre a importação, quando a alíquota seja específica, é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria. Não. Isso se a alíquota fosse ad valorem. Então, essa já está falsa. Segunda afirmativa, é facultado ao Poder Executivo, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto de importação de produtos estrangeiros. Minha gente, volta para mim, está falso. Porque o artigo 145, o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, determina que o Poder Executivo, sem a necessidade de uma lei, pode alterar as alíquotas do II, IE, IPI, OF, IE, IPI, OF. Muito cuidado, porque se você pegar o CTN nos artigos 21, 26 e 65, desses três artigos, 21, 26 e 65, vão ver lá no CTN que ele está determinando que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas ou as bases de cálculo desses três impostos. Não foi recepcionado pela atual Constituição. Hoje, de acordo com o artigo 153, parágrafo 1º, só pode alterar as alíquotas e não mais as bases de cálculo. Então, essa afirmativa está falsa. Vamos para a última. A posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localizado fora da zona urbana do município, não constitui fato gerador do imposto sobre a propriedade territorial rural. Ora, é exatamente o que configura fato gerador. Não é? Lógico, é a propriedade, a posse ou domínio útil de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localizado fora da zona urbana do município, nós já sabemos, não é?
que o artigo 32, parágrafos 1º e 2º do CTN determina o que é zona urbana para efeitos de tributação, então é fato gerador do ITR, sim. Portanto, está falsa também a nossa afirmativa e a nossa resposta passa a ser letra C, portanto. Maravilha! Então, encerramos aqui. Na próxima aula, continuamos com os nossos exercícios para assimilar isso tudo. Até lá.